Olá, pessoal. Acabou que para ficar mais didático, eu preferi realmente cortar o vídeo, né, da apresentação anterior. Mas essa aqui ainda é um complemento daquela videoaula que seria um guia, repito, um resumo sobre as principais alterações oftalmológicas e doenças sistêmicas, e um ponto particular que, assim, para mim é um tema bastante caro, que é a neurooftalmologia, né? Eu gosto muito de falar com vocês sobre retina e gosto muito de falar com vocês sobre neurooftalmologia, não é à toa que foram as subespecialidades que eu fiz. Mas, enfim, como eu tinha dito, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre neurooftalmo com vocês. A visão, ela é o resultado de um intrincado sistema que envolve a sensação visual e a percepção visual. O que é isso? A gente entende como sensação visual a capacidade que temos de detectar estímulos luminosos, convertendo-os em impulso nervoso. Isso acontece no olho e, eminentemente, na retina, né? Lá, enfim, na retina, essa energia luminosa é transformada em impulso nervoso, que segue por toda uma via até atingir o lobo occipital, onde a gente interpreta a imagem, sendo esta interpretação propriamente a percepção visual. Vocês conseguem perceber aqui nesse teste, é um teste simples, então, de fato, se aproximem e se afastem da tela, focando neste ponto central. Então, se você foca no ponto central e se aproxima e se afasta da tela, vocês conseguem perceber movimentação desta imagem, né, periférica desta imagem. Mais na frente, aqui, a gente vai fazer um jogral. Então, façam isso, façam esse teste em casa. Então, vamos fazer uma leitura. Então. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Então, percebo que nesses dois pequenos exemplos, espero que tenha ficado claro que a visão está para além dos olhos. Não é tão somente a capacidade que temos de converter a energia luminosa em impulso nervoso. Estou falando aqui de interpretação. Em outras palavras, estou falando que a visão também depende de percepção visual. Sendo assim, fica clara, né, a relação que a oftalmologia tem com a neurologia, por exemplo. Então, pela relação direta que o olho tem com o sistema nervoso central. E espero que também tenha ficado claro para vocês, ao longo dessas nossas conversas, que a oftalmologia tem relação direta com múltiplas outras subespecialidades médicas. A gente está falando, por exemplo, de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, portanto, falando de relação que nós temos com endocrinologia, com cardiologia, nós estamos falando de doenças infecciosas, das uveites infecciosas, então, portanto, relação que o oftalmo faz com a infecto, mas também uveites inflamatórias e comumente encontradas em doenças reumatológicas, e assim sucessivamente nós podemos falar aqui infinidade de relações que a oftalmologia pode ter com múltiplas outras especialidades médicas. Então, não justifica a gente não estar com os temas de oftalmologia no nosso dia a dia, né? Mesmo que seja em nível de formação de médico generalista, tá certo? E aqui mostrando para vocês justamente essa via óptica, né? Então, de forma resumida, o nervo óptico é formado pela junção de todos os axônios das células ganglionares. Eu já falei lá na aula de retina para vocês que a retina é formada por um conjunto de células neuronais modificadas em que a camada de fibras nervosas representa, na verdade, os axônios das células ganglionares. E a junção de todos esses axônios vai formar justamente o nervo óptico. Então, os axônios da retina formam o nervo óptico, parte desse nervo óptico decursa para o lado contralateral, como vocês conseguem ver aqui na imagem, formando o quiasma óptico, a parte segue ipsilateralmente, até que chegue, como vocês vão perceber aqui, lá no lobo occipital. Então, na sequência, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, radiação óptica e lobo occipital. Então, toda essa uma via da visão, né? Via óptica, tá certo?
E uma coisa bastante interessante aqui, que eu queria que ficasse claro também para vocês, é que cada parte da via óptica é responsável por uma parte específica do campo visual daquela pessoa. Então, e isso é uma via de mão dupla. Quer dizer que o campo de visão específico daquele olho, daquele paciente, ele tem uma correlação direta com uma parte da via óptica do mesmo paciente. O que é que a gente está tentando explicar para vocês? Então, um exemplo talvez fique até mais claro. Se nós tivermos uma consulta simples, que seja, ou uma consulta especializada, em que a gente consiga perceber uma lesão específica, que seja até um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, que atinja uma parte da via óptica, claramente a gente consegue fazer uma correlação com um escotoma correspondente. Então, a parte da visão desse paciente vai estar comprometida e a gente já vai saber qual é a parte específica, já vai inferir qual é a parte específica que vai estar comprometida. E vice-versa, né? Se nós tivermos, na verdade, diante de um exame de campo visual em que a gente consegue perceber um escotoma característico de uma parte específica da via óptica. Então, mesmo antes de pedir a ressonância, a gente pode inferir qual é a parte da via óptica que está comprometida mediante uma análise de campo visual. Isso é bastante interessante. E eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja um exemplo clássico, mas serve para todos os outros aqui dessa sequência. Então, uma lesão em B, uma lesão no quiasma óptico. Abaixo do quiasma óptico vai estar uma glândula. Olha lá, vamos estar diante da hipófise. Então, se nós tivermos um tumor de hipófise, por exemplo, que ele cresça e comprometa o quiasma óptico, ou ainda um aneurisma ali no polígono de Willis, que comprometa o quiasma óptico, a gente vai ter uma lesão típica, um escotoma típico para este paciente. Percebam, aqui em vermelho, para o olho direito, a retina nasal. Então, isso aqui é o olho direito, aqui é o olho esquerdo, no meio estaria o nariz. Então, a retina nasal daquele paciente, do olho direito, ela é responsável pelo campo de visão temporal daquele olho. A mesma coisa acontece com o olho esquerdo. A retina nasal do olho esquerdo, ela é responsável pelo campo de visão temporal daquele olho. O olho, como é um globo, o nome é globo ocular, então a retina nasal do olho direito é responsável pelo campo de visão temporal. Ao passo que a retina nasal desse meu olho esquerdo, ela é responsável pelo campo de visão temporal deste olho, tá certo? Então, percebo, se a gente tem uma lesão em B, em quiasma óptico, o campo de visão temporal do olho direito está comprometido, assim como o campo de visão temporal do olho esquerdo. No entanto, os objetos que estão no campo de visão nasal do olho direito têm, vamos dizer, a projeção de suas imagens por conta que ou eles emitem luz ou eles refletem luz, então essa luz, essa energia luminosa chega na retina temporal do olho direito, nesse exemplo que estou dando, é convertida em impulso nervoso e ela segue ipsilateralmente até chegar ao córtex occipital e lá a gente interpreta as imagens. A mesma coisa acontece aqui no olho esquerdo, olha lá, a retina temporal do olho esquerdo, que responde pelos objetos que estão no campo nasal do olho esquerdo, não está comprometida, né? Então, ali existe a transformação da energia luminosa em impulso nervoso, que ele segue ipsilateralmente e não tem comprometimento na via até que chega no lobo occipital e lá interpretamos a imagem. No entanto, aqui, a retina, repetindo, a retina nasal do olho direito, como a retina nasal do olho esquerdo, que é responsável pelos campos de visão temporal de cada um dos olhos respectivamente, quando existe a transformação da energia luminosa em impulso nervoso, esse impulso não segue, ou segue de forma comprometida, porque nós temos uma lesão em B. Então, uma lesão total em B tem como um escotoma clássico esse daqui. O campo temporal de cada um dos olhos está comprometido. É como que a gente enxergasse dessa forma. A parte temporal está comprometida, a gente só enxerga os campos nasais de cada um desses olhos. Então, aqui é o escotoma, é uma hemanopsia bitemporal, né? É perônima bitemporal, o termo clássico para isso, mas normalmente a gente fala de hemanopsia bitemporal, que é característica de uma lesão do quiasma óptico. E assim, vamos ter tantas outras anopsias, né, típicas, de acordo com a parte específica da via óptica que foi comprometida.
E falar agora também de algumas doenças específicas, a gente não pode deixar de conversar sobre neurite óptica. Então, esse momento aqui de neurooftalmologia é, de fato, um resumo, é algo mais sucinto mesmo, e a gente vai citar aqui algumas das principais doenças também de forma objetiva, resumida, né? Se vocês precisarem depois, vamos ter momentos específicos que podemos conversar, provavelmente na plataforma Teams, que foi direcionada pelo SESMAC, para que a gente consiga fazer aquela interação virtual, né, nesse momento de pandemia. Pois bem, na neurite óptica, a gente consegue perceber como conceito que ela se refere a uma inflamação, a uma infecção, ou ainda a desmielinização do nervo óptico e das suas bainhas. Então, é uma definição ampla, né, genérica. No entanto, no dia a dia, quando nós falamos o termo neurite óptica, normalmente estamos falando de um processo inflamatório, na maioria das vezes é autoimune. Então, justamente nesse contexto, ele é mais comum justamente em que tipo? Em mulheres brancas, jovens, como vocês conseguem ver na imagem. Então, é uma doença autoimune tipicamente deste grupo de pessoas, apesar de não ser exclusivamente deles, né? A gente sabe que na medicina nem sempre, nem nunca, mas esta é a epidemiologia típica da neurite óptica. E esta neurite óptica autoimune, então a doença que nós produzimos anticorpos contra a bainha de mielina, que atinge, portanto, o nosso nervo óptico, ela pode se manifestar de 3 formas. Então, a neurite óptica ela pode ser uma neurite óptica idiopática, fazendo parte de uma chamada síndrome clínica isolada. É a mais comum. Mas o que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que a gente pode ter tão somente uma doença autoimune que atinge o nervo óptico, formando a neurite óptica idiopática, né? Ou síndrome clínica isolada. Mas a gente também pode ter a neurite óptica como parte de uma doença. Então, ela pode estar associada à esclerose múltipla. Mais de 50% dos pacientes com esclerose múltipla apresentam alguma manifestação de neurite óptica, né? Como também a gente pode ter a neurite óptica como parte de uma doença chamada de neuromielite óptica, que é a doença de De Vick. Então, de forma resumida, a neurite óptica ela pode se apresentar de 3 formas. Uma doença autoimune que atinge tão somente o nervo óptico, então síndrome clínica isolada. Ela pode fazer parte da esclerose múltipla, ou ela pode fazer parte da doença de De Vick. Então, as 3 possibilidades de manifestação da neurite óptica. Ela tem uma incidência de 1 a 5 casos por ano a cada 100 mil habitantes. Não é uma doença, assim, a gente não pode dizer que é uma doença tão rara, né? Talvez tenha, lógico, um viés de seleção, ver muitos pacientes direcionados para o ambulatório de oftalmologia, mas não é daquelas doenças que a gente encontra uma vez na vida, pelo contrário, encontramos com uma certa frequência. E quais são as alterações fundoscópicas? É bem interessante. É uma doença autoimune, então o anticorpo vai atingir a bainha de mielina, atingir também o nervo óptico, então, mas ele pode atingir o nervo óptico em toda a sua extensão. Ele pode atingir o nervo óptico ali próximo ao olho em si, ao fundo do olho, então, e a gente vai evidenciar uma papilite, inflamação naquela região, então, que é evidenciada a fundoscopia, quando a gente avalia o fundo do olho do paciente, mas também se a gente fizer uma analogia, como que isso aqui, a minha mão fosse a retina e o meu braço fosse o nervo óptico, e a inflamação fosse mais posterior, no momento agudo da lesão, o fundo do olho não está acometido. Então, a gente vai ter uma neurite retrobulbar, em que o paciente tem a manifestação de baixa acuidade visual, mas ele não manifesta sinal de alteração na fundoscopia. Diga-se de passagem, até 2/3 dos pacientes apresentam essa situação, né, em que a apresentação aguda da neurite óptica se dá com o fundo do olho normal, certo? No entanto, se a gente for fazer exames de imagem, né, a gente vai perceber justamente um sinal de hiperintensidade ali no nervo óptico, né? O que é que isso representa? Representa
um processo, uma injúria do nervo óptico daquele paciente. Então, se, por exemplo, a gente tiver tão somente nos exames de imagem uma injúria do nervo óptico e a gente perceber que o paciente está no contexto de uma neurite óptica, que é um paciente com baixa acuidade visual, normalmente unilateral, associada à dor quando ocorre a movimentação, ou seja, dor à oculomotricidade. Numa paciente mulher, jovem, branca, bom, até prova-se o contrário, nós estamos diante de uma neurite óptica. A gente não sabe dizer em que tipo de manifestação o paciente está. Se é síndrome isolada, se é parte da esclerose múltipla ou parte da doença de Vick, se o paciente não tiver as outras manifestações dessas doenças sistêmicas. E a gente poderia precisar, nessas situações, de exames de imagem. Então, fazemos o exame de imagem e percebemos tão somente lesão, injúria do nervo óptico, estamos, portanto, diante de uma síndrome isolada. Mas se além do nervo óptico nós tivermos também lesão típica do parênquima, da substância branca do cérebro, então se nós tivermos lesão do nervo óptico e lesão cerebral, a ponto de contemplar os critérios de McDonald's, nós vamos estar diante de uma neurite óptica pertencente à esclerose múltipla. Uma outra situação, e aqui não são os mesmos pacientes, aqui é só essa divisão aqui de imagens só para tentar ilustrar para vocês, se nós estivermos diante de um paciente que tenha a lesão do nervo óptico, mas todo o telencéfalo preservado, no entanto, com lesão na medula, a gente vai estar diante de uma doença autoimune que atinge a medula e o nervo óptico, ou seja, neuromielite óptica, doença de Vick. E qual seria o tratamento para essas situações? Bom, o tratamento, o estudo clássico, né, que é um clinical trial que tem para a parte da oftalmologia, a gente faz uma pulsoterapia. Então, com metilprednisolona, normalmente 250 mg de 6 em 6 horas, durante 3 dias, para depois a gente seguir com prednisona, 1 mg quilo dia, durante 11 dias, e aí uma redução rápida de 50% a cada 2 dias. Então, aí, rapidamente, a gente consegue conter aquela crise, né, da neurite óptica. Uma alternativa é a gente fazer a metilprednisolona 1 grama a dia de forma lenta, em vez de ser dividida em 4 vezes, para poder a gente utilizar o esquema de day hospital, né, hospitalia, fazer, o paciente vai para casa, outro dia volta, e assim contempla os 3 dias de pulsoterapia. Mas também a gente consegue perceber em outros estudos que mostram outras medicações, como o Tefron, o uso assim, com uma certa vantagem também para alguns pacientes. O que eu queria também comentar aqui com vocês, que talvez se vocês perceberem na prática aí do internamento dos pacientes da neuro, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre esclerose múltipla, vocês vão ver que eles normalmente passam 5 dias de pulsoterapia. Mas para a gente dar um oftalmo tranquilo, para nós baixar para 3. Se os pacientes fazem 5, não estamos com problema para essa situação. Tá certo? Lógico, quando a gente está diante de uma pulsoterapia, a gente tem que fazer algumas orientações, porque nós tratamos o paciente como um todo e não como uma doença isolada, né? Então, temos que utilizar, lógico, protetor gástrico, fazer o uso de albendazol, lembrando da estrongiolise, né? A gente tem que fazer o exame de imagem, raio-x de tórax, PPD, que a gente pode estar diante de pacientes tuberculosos, né? A gente pediu hemograma, glicemia, né? Se o paciente for diabético, fazer pulsoterapia também vai ter que ser o controle. Assim, essas como umas orientações básicas, né? Assim, que tem que ser feito e, lógico, avaliação depois, caso a caso, dos pacientes, para fazer investigações sequenciais ou, em algumas situações até prévias, a necessidade da pulsoterapia. Não está aqui escrito, mas também é comum a gente solicitar algumas sorologias, porque se porventura, antes de fazer a pulsoterapia, se porventura o paciente manifestar
uma complicação, em vez de ver uma melhora, ver uma piora do quadro, a gente já tem como o resultado da sorologia para guiar o tratamento, entendeu? Como é? Se a gente tiver o resultado prévio à pulsoterapia, lógico, a gente trata a infecção antes da pulsoterapia, mas se essa pulsoterapia for, vamos dizer, se impuser, né, tiver uma necessidade premente de ser feita com celeridade, ao menos que a gente consiga coletar essas sorologias para poder, numa eventual e improvável complicação, a gente já ter com esse resultado em mãos para poder direcionarmos tratamentos específicos, se porventura formos lidar com processos infecciosos típicos, né? Uma outra situação bastante comum, importante, e que a gente precisa conversar com vocês, repito aqui, eu estou falando de poucas doenças da neurooftalmo, mas que são extremamente válidas para o dia a dia de vocês enquanto médicos clínicos generalistas, né? É o papiledema. Então, quando a gente utilizar o termo papiledema, a gente está falando de um edema de papila caracteristicamente bilateral causado por hipertensão intracraniana. Então, se eu tiver um edema de papila dos dois olhos, mas cuja causa não seja hipertensão intracraniana, eu não devo chamá-lo de papiledema. Normalmente eu vou chamar de edema de papila bilateral, deixando esse termo papiledema para quando ele é causado pela hipertensão intracraniana. No entanto, o nome já fala muito, né? É um edema da papila. Então, o nervo óptico, que é a papila, a cabeça do nervo óptico, que a gente chama de papila do nervo óptico, ela, no nervo normal, ela é muito bem definida. Eu já mostrei em imagens anteriores que os bordos do nervo óptico são muito bem definidos, a gente consegue diferenciar o que é nervo, consegue diferenciar o que é retina. E, no entanto, aqui, quando ele está inchado, né, ele tem um edema de cabeça do nervo óptico, então um edema de papila. E quando este edema de papila é bilateral e causado pela hipertensão intracraniana, ou seja, quando estamos diante de um papiledema, a gente percebe justamente no fundo do olho isso aqui. A cabeça do nervo óptico, a papila inchada mesmo, edemaciada. A gente consegue perceber isso, que os bordos não estão muito bem definidos. E aí a gente consegue ver, às vezes, algumas microhemorragias, assim, peripapilares, típicas de um processo do papiledema. O papiledema, ele pode ser, no contexto da oftalmologia, o papiledema idiopático, né? Hipertensão intracraniana idiopática, que seria o que o pessoal chamava antigamente de pseudotumor cerebral. Esse é até o mais comum na prática do oftalmologista. Normalmente a gente vai ver num consultório uma paciente, mulher, jovem, com sobrepeso, que chega ao consultório com uma queixa de cefaleia. E às vezes um obscurecimento visual transitório. E aqui ela vai para o oftalmo pensando simplesmente em tratar de óculos, né? E aí vai lá e o médico, quando faz a fundoscopia, ou seja, quando ele vai ver o olho, se depara com esse edema bilateral. Então, se ele pega todo esse contexto epidemiológico, ele vai pensar como a principal hipótese diagnóstica a hipertensão intracraniana idiopática. Como o nome já diz, idiopática quer dizer que ela não tem uma causa muito bem definida, ela é multifatorial, enfim, a fisiopatologia dela não está muito bem esclarecida na medicina. E aí, o paciente com a hipertensão intracraniana idiopática tem um diagnóstico até fácil, né? Então, normalmente esses casos idiopáticos na medicina, ele vem com um padrão bem definido, e a gente lança logo essa hipótese diagnóstica. Só que o caso idiopático está dizendo que a gente, como eu disse há pouco, não tem como definir exatamente a causa da patologia. E de reboque, a gente está querendo dizer que nessas situações a gente tem que excluir as outras patologias que poderiam ser determinadas. Então, se nós estamos diante de uma hipertensão intracraniana idiopática, a gente tem que excluir as outras causas clássicas de hipertensão intracraniana. Então, um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, por exemplo, eu gosto muito de ressonância porque ela vê bem em partes moles e aí consegue avaliar com mais detalhes toda essa via óptica, a gente consegue excluir
um processo tumoral, um processo expansivo, né, que pode ser até um processo hemorrágico, enfim. A gente consegue excluir processos que seria raro o edema papilo bilateral provocado por doenças autoimunes, mas a gente conseguiria, com a ressonância também, confirmar ou excluir processos de desmelenização. Então, se nós estivéssemos diante desse quadro clássico, né, mulher, jovem, com sobrepeso, que vem com uma baixa qualidade visual, assim, com obscurecimentos visuais súbitos e fugazes, com cefaleia, e esse fundo do olho com edema e com ressonância nuclear magnética, por exemplo, sem mostrar nenhuma lesão, nós estamos aí diante de uma hipertensão intracraniana idiopática. E para poder confirmar esse diagnóstico, além de tudo isso que eu já conversei, poderia se fazer uma punção licórica e aí, nesse momento da punção, aferir justamente a pressão de abertura do líquido e aí não teria mais dúvidas, confirmaria o diagnóstico. Muitas das vezes tenta-se não fazer essa punção licórica em algumas situações, vamos dizer assim, se estiverem muito típicas, a gente pode seguir com um tratamento empírico, que seria tranquilo, com um comprimido, com Diamox. E aí o paciente poderia recuperar desse quadro. Lógico que também nesse contexto, se a gente achar de fazer a punção licórica, é importante também fazer toda a análise do bilico, né, para poder avaliar essas doenças desmielinizantes, né, com todos os seus diagnósticos diferenciais, e lógico também solicitar no lico sorologias, né, para excluir algumas das principais causas infecciosas. Sendo assim, espero que a gente tenha conversado um pouco sobre algumas das principais patologias da neurooftalmologia. Fico à disposição, repetindo, essas videoaulas vão servir como guias e a gente vai poder discutir melhor, tirar dúvidas e aprofundar alguns dos temas num momento oportuno em que teremos encontros virtuais pela plataforma que o SESMAC direcionou para essas aulas, tá certo? Novamente, obrigado, fico às ordens, forte abraço. E saúde, né? Todos se cuidem. Tchau, tchau.